Nós hoje temos uma meditação, uma passagem bem conhecida, que é o Salmo de número 1. E nós vamos meditar nesse trecho, falando um pouquinho daquilo que é o temor do Senhor e o prazer na lei do Senhor. Irmãos, nós estamos meditando nesses últimos dias nos princípios que temos divulgados no programa Rumo ao Trono. Nós temos falado lá da oração, da leitura da palavra, do jejum, do estudo da palavra de Deus, e hoje nós vamos falar dessa questão do estudo da palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, ter tempo para a palavra de Deus nas nossas vidas. E o texto base para essa meditação está no Salmo de número 1, e nós vamos ler na linguagem de hoje. Eu peço que os irmãos aí encontrem na sua Bíblia o Salmo de número 1, e nós vamos fazer a leitura do Salmo todo, são apenas 6 versículos, o Salmo de número 1, e nós vamos ler na linguagem de hoje. Os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia, se for outra versão, muda um pouquinho as palavras, mas o sentido é o mesmo. Então vamos lá, Salmo de número 1. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, hoje a nossa meditação está no Salmo de número 1 e na lei do Senhor. O prazer dessas pessoas está na lei do Senhor e no estudo da sua palavra. Irmãos, a palavra é o livro, a Bíblia, a palavra de Deus exposta nas Escrituras, foi o meio que Deus escolheu para nos comunicar a salvação. Dos muitos meios existentes, irmão, Deus poderia ter colocado um anjo para ficar pregando o evangelho, Deus poderia ter dado outra solução, mas Deus escolheu, irmão, a palavra escrita. Deus escolheu um livro, Deus escolheu esse método de divulgação, irmão, da palavra, e nós sabemos hoje, irmão, que esse é um método altamente eficaz, porque quando a gente lê, irmão, a gente se concentra na leitura, e aquela leitura tem um resultado, ela tem um agir na vida da pessoa que lê. E a leitura, irmãos, da palavra de Deus, ela é indispensável. E a meditação na palavra de Deus, ela é indispensável. Você precisa disso para caminhar em novidade de vida. Você precisa da palavra de Deus para te orientar no caminho certo. E aqui ele está dizendo, olha, a pessoa que ouve os conselhos de Deus, que medita na palavra de Deus, elas serão como árvores plantadas na beira de um riacho. Irmãos, quem aqui já teve essa experiência de ver, irmão, uma árvore frutífera na beira de um riacho, sabe o que é isso, irmão? Ela produz no tempo certo, a folha dela não murcha, ela é saudável. Se tiver uma árvore na beira de um riacho, irmão, não falta água, não falta condições para ela frutificar. Você cai as frutinhas ali no rio, para os peixes, está sempre, irmão, frondosa, está sempre bonita, está sempre verdinha.
E aí, irmãos, a gente vê, e ele vem e fala, olha, assim também, verso 3, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Essa pessoa que segue o conselho de Deus, a pessoa que não se deixa levar pelo conselho dos maus, daqueles que não querem saber de Deus, essa pessoa tem chance, irmão, alta chance de seguir firme na presença do Senhor, de seguir firme, irmão, na sua caminhada de fé, tendo sucesso nos seus empreendimentos. Agora aqui, irmãos, no verso 2 ele fala, medita na lei do Senhor. E existe uma diferença muito grande entre a meditação cristã e a meditação oriental, que a gente conhece por meditação. Quando fala em meditar, eu vou meditar um pouquinho amanhã cedo, a gente logo vem na mente da gente essa meditação oriental, que as pessoas, né, sentam numa posição ali, característica, com as pernas dobradas, coloca as mãos juntas. E agora, irmão, sabe o que é o objetivo da meditação oriental? Qual é a diretriz, qual é o conselho, a regra para se meditar na meditação oriental? É esvaziar a mente. Você vai esvaziar, você vai pensar numa lousa em branco, numa parede em branco, e você vai pensar em nada, e vai esvaziar, até que você fique com a mente vazia, e aí você atingiu o objetivo. Esse é o objetivo da meditação oriental. Não tem nada a ver, irmão, com a meditação cristã. A meditação cristã, irmãos, não é esvaziar. A meditação cristã é encher. A Bíblia fala para a gente encher a nossa mente com a palavra de Deus. A Bíblia fala para a gente encher a mente, mas não é da ocupação do mundo, das preocupações, dos problemas. É encher da palavra. Encher da palavra. A meditação cristã, ela é diferente da meditação oriental. Essa meditação que vem lá do budismo, das religiões orientais, ela propõe a mente vazia. E nós, irmãos, a meditação cristã propõe encher. A palavra diz, enchei da palavra. A palavra diz, enchei-vos do Espírito do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, a palavra diz. É para a gente se encher do Espírito Santo, é para a gente se encher da palavra, é para a gente transbordar daquilo que é o conselho do Senhor para a nossa vida, de tal forma que sirva para nós e transborde para outras pessoas, para você falar do amor de Deus para outros. A palavra de Deus, irmão, e a meditação cristã nunca é sobre vazio, nunca é sobre esvaziar-se, nunca é sobre não ter algo na mente. É para encher a mente, é transbordar, é para ter em abundância. Mas do que, irmão? Da preocupação, da luta? Não, da palavra de Deus. A gente precisa ler, irmão, e decorar os versículos. E aí eu tenho dito aqui para os irmãos, muitas vezes, e quero lembrar de novo, tenha a sua Bíblia, irmão. Tenha a sua Bíblia. Vai na livraria, compra uma Bíblia que você gosta, o tamanho da letra, o jeito, a versão que te agrada. E você pega aquela Bíblia, irmão, põe o seu nome, põe a data que você comprou, e você começa a grifar, irmão, as passagens que te chamam a atenção. Quando você vai ler a Bíblia, irmão, faça uma oração antes. Ore a Deus, Senhor, hoje me ilumina, Senhor. Estou lendo aqui a Bíblia, vou ler essa parte hoje, vou ler alguns capítulos aqui hoje. Me ilumina, Senhor, me fala comigo nessa passagem. Aí você pega a sua caneta, irmão, e você vai lendo. Às vezes você está lendo uma história dos reis lá de Israel, lá atrás, em Crônicas, né, naqueles livros que a gente nem vê muito sentido assim, por que eu estou lendo isso aqui? Mas aí você está lendo ali, irmão, e você vê uma palavrinha ali, você fala, olha, isso aqui é para mim. Você está lendo ali, irmão, aquela passagem, você fala, olha, isso aqui é um ensinamento, hein? Isso aqui, olha aqui o que aconteceu aqui. Aí você vê ali que aquele rei, talvez você está lendo uma história ali, vê que aquele rei está mostrando tudo, as riquezas dele e tal, e Deus repreende ele depois, fala, ó, você não devia ter mostrado as tuas riquezas para o povo estrangeiro, agora eles vêm aí, vão te levar embora tudo que você tem. Aí você fala, olha aqui como é, como que é o cuidado que a gente tem que ter com quem a gente traz na nossa casa, com quem a gente fica mostrando nossas coisas, com quem a gente fica comentando as nossas coisas, nossas vitórias, nossos projetos. Você está falando e o outro está só pesquisando para ver como é que toma de você aquilo ali, como é que te prejudica.
Aí você fala, olha, isso aqui é uma lição para mim, ó. Aí você vê, parecia que não tinha nada a ver, mas aquilo virou uma lição para você. Você anota ali, você fala, você põe uma anotaçãozinha do lado. Irmão, que coisa abençoada de Deus é você pegar uma Bíblia de um irmão, de uma irmã, de alguém, né, que você conhece, de alguém da tua família, e ver, irmão, aquela Bíblia toda, né, toda usada, toda arriscada, toda, né, ali, aquela Bíblia, irmão, que teve vida, que passou gente ali, que riscou, que falou, olha, essa aqui, esse versículo, essa pregação, esse dia falaram disso e tal, e você vê aquele monte de anotações, irmão, aquela Bíblia, né, que teve uso, irmão. Aquilo é um sinal, irmão, de que aquela Bíblia teve uma aplicação na vida das pessoas, né? E essa, irmão, é a solução que está colocada ali. Existe uma história, né, bem conhecida, de uma família que uma vez estava precisando de de uma ajuda, e disse que um irmão da igreja visitou eles, e aquela família estava passando bastante necessidade e tal, e o irmão pegou a Bíblia deles, deu uma folheada, viu que a Bíblia estava meio sem uso, assim, né, aí falou para eles, olha, irmão, vou dizer uma coisa para os irmãos, a solução para todos os problemas de vocês está dentro, está aqui, está na palavra de Deus, vocês precisam usar a palavra de Deus, se vocês lerem mais, a solução vem. Aí, e foi embora, deixou lá a Bíblia. Aí disse que passou um bom tempo, ele voltou lá e falou, olha, irmão, o que aconteceu aí? Você está tudo bem? Não, irmão, está tudo difícil, tudo complicado. Ele falou, mas e a Bíblia? Vocês não lembram que eu falei que tinha uma solução? Não. Ah, mas tal, cadê a Bíblia de vocês? Aí pegou a Bíblia lá, abriu, aí disse que ele tinha deixado um cheque dentro da Bíblia para eles, né? Tinha deixado um cheque ali, que se eles tivessem aberto a Bíblia, o cheque estava lá. Ele falou, a solução está aí na palavra de Deus, é que ele tinha deixado o cheque lá, mas ele voltou tempos depois, o cheque estava lá do mesmo jeito, porque não abriram a Bíblia. Então, irmãos, essa é uma história, né, só uma comparação para a gente refletir, e tem muitas outras desse tipo, em que a gente vê, irmão, que estava lá a solução, né? Não é um cheque, hoje não tem um cheque dentro da sua Bíblia, mas está lá um conselho, irmão, uma diretriz que pode mudar totalmente a sua vida, mas se não abrir a Bíblia para ler, não tem como, irmão, essa bênção chegar. Não acontece nada. Essa foi ótima, Leonardo. Essa foi ótima. Então, agora o irmão deu uma dica boa aqui. Essa é uma dica de ouro, irmão Dário. É uma dica de ouro. É. Quiser guardar dinheiro. Hora que alguém falar, eu estou precisando de um dinheiro, mas falar, a solução está na palavra de Deus, né? Então, vai lá. Se for lá, está lá o dinheiro, né? Mas, irmão, mas não é um negócio impressionante? É impressionante, rapaz, né? A solução está lá, irmão, mas quem que abre para ver? Né? Está lá, irmão, está lá a solução. E a gente, irmão, a gente brinca, né, com o assunto, mas é sério, irmão. Olha, é uma coisa impressionante como que as pessoas não têm, irmão, essa força de vontade de ir lá abrir a Bíblia, irmão. Sabe a mesma coisa de exercício físico, de outras coisas? A pessoa paga a academia, mas não vai, né? É essa história de você, né, não abrir a Bíblia, irmão. A gente está precisando de um conselho, você está precisando de uma luz para a tua vida está difícil, o que você está fazendo não dá certo, você está vendo aqui no verso 3, tudo que essa pessoa faz dá certo, por quê, irmão? Porque ela segue as orientações da palavra de Deus, medita de dia e de noite, essa meditação que é encher a mente da palavra de Deus. E quando ele fala medita de dia e de noite, irmão, aqui eu quero destacar para os irmãos o seguinte, a palavra de Deus é a medida para tudo na sua vida. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, como diz aqui no Salmo 1, você vai meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, a palavra de Deus começa a ser a tua medida para tudo. Aí uma pessoa fala assim, olha, tem um trabalho melhor que o seu aqui, ó, você pode mudar de emprego, trabalhar em outra coisa, tal. A pessoa pensa assim, ixi, rapaz, será que é da vontade de Deus eu largar meu emprego aqui e ir para outro? Você começa a pensar.
Aí a pessoa chega e fala para você assim: olha, você podia cuidar melhor da sua saúde, tem um remedinho aqui natural, tem um exercício físico, tem alguma coisa que pode fazer aqui que é bom. Aí você começa a pensar: será que o que Deus fala sobre cuidar da saúde? Aí você vai lá ver, é o tempo do Espírito Santo, é a coisa. Você começa, irmão, a tua medida das coisas, né? Então eu trouxe aqui uma reguinha, uma coisa, né? Sempre que você fala assim: ei, rapaz, peguei um peixe lá, o peixe é grande. Irmão, qual que é a tua referência de peixe grande, peixe pequeno? Então, eu sempre pesquei ali umas tilápia, umas coisas, né? Se o peixe tiver 3, 4 quilos, para mim é um peixe grande. Então, irmão, você tem uma medida, você tem uma referência para você falar se isso aqui é grande, é pequeno, é bonito, é feio. Você tem uma referência. É novo, é velho, né? Igual a gente estava brincando aqui, uma pessoa de 65 anos hoje, para mim, é um menino, né? Porque você vai chegando numa idade, você começa a ver que não é tão velho assim, porque, né, já é a idade da gente. Mas, irmão, você tem uma medida das coisas, sabe qual é a medida de tudo nessa vida, irmão? É a palavra de Deus. Essa pessoa começa a ter a palavra como medida, irmão. A pessoa chega e fala: olha, vamos for tal coisa. Você fala: rapaz, isso aí não é da vontade de Deus, não. Vamos mudar de trabalho. Mas lá, irmão, lá tem a escala, você vai ter que trabalhar no sábado, as coisas. Não, então esse serviço não serve para mim. Mas por que não serve? Vai ganhar mais, vai fazer tal coisa. Não, irmão, mas a minha medida é outra medida. A tua referência é que, para onde tiver alguém pagando mais, eu vou. Eu não, eu tenho outra medida para mim. Né? Irmão, essa comida é uma delícia, tal, mas como é que é o ingrediente, irmão? Aqui tem um peixe assim, irmão, isso para mim não serve. Não, mas o peixe é uma delícia, rapaz, todo mundo comeu, mas a minha medida é outra. A minha medida é outra. O meu parâmetro é outro. Você está medindo pelo sabor, está gostoso aí, mas eu estou vendo pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala que esse tipo de peixe não é para comer. Então, irmão, é uma situação que você começa. Por que ele fala? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quer dizer, não é só na igreja, o dia que nós estamos aqui em culto. Não, irmão. Eu estou na rua, irmão, e eu estou lá, alguém me dá uma fechada no trânsito. Eu podia pôr a cabeça para fora e xingar ele, apertar a buzina, fazer um escarcéu. Mas eu vejo lá na palavra de Deus, irmão, toda a gritaria seja tirada do meio de vós. Eu vejo lá que a gente não é para dizer ofensa. Eu vejo ali, irmão, que toda palavra torpe seja tirada do meio de vocês. Aí aquilo ali para mim, irmão, é meu parâmetro, a minha régua, a minha medida, irmão, é a palavra de Deus. E aquilo começa a mudar, irmão, o teu jeito de se comportar. Começa a mudar, irmão. Aí você começa a ver o teu filho, está ensinando a palavra de Deus para ele as coisas, aí você começa a ver, mas o que a palavra de Deus fala sobre isso aqui, irmão? Eu vou dar esse conselho aqui. Eu podia não falar nada, mas eu vou falar. Eu podia deixar para lá, mas eu vou dar um toque. Irmão, porque é a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus começa a ser regra para tudo, irmão. Como é que eu vou conviver com a minha esposa, com o meu marido? Como é que é a nossa convivência? Tem na palavra de Deus o conselho, vós marido, vós esposa, vós as mulheres mais velhas, ensina as mais novas a amar seus maridos, a fazer, vós marido, amai as vossas esposas. Irmão, como que eu vou tratar? Está na palavra de Deus. O meu parâmetro, a minha régua, o meu norte, irmão, aqui, ó, que eu vou usar, os princípios que eu vou pôr em prática na minha vida, são os mesmos da palavra de Deus. É isso que é o meditar de dia e de noite. Eu vou fazer tal coisa, e a palavra de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso aqui? E tal coisa, o que a Bíblia fala sobre isso aqui? E tal coisa, e o que a Bíblia fala sobre isso aqui? Você começa a usar, a Bíblia é a tua referência. E se não for assim, irmão, quem vai ser a sua referência, irmão? Vai ser o conselho dos maus, no verso 1, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que zombam de tudo que é sagrado, começam a ser, irmão, a sua referência. Porque se você, nos negócios, irmão, você for honesto, sério, paga as tuas contas, tudo em dia, irmão, isso é seguir a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos, a ninguém devais nada no seu amor, você vai andar honesto, vai pagar as tuas contas, mas se você seguir aqueles que zombam de tudo que é sagrado, os maus que não seguem o exemplo da palavra de Deus, irmão, já você está dando golpe, você está fazendo coisa errada. Porque, irmão, o teu norte, a tua medida qual é? É daqueles que não servem a Deus. E aí, irmão, a gente volta, né, para ver essa questão da palavra. Eu tenho prazer em fazer a vontade do Senhor. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso faz com que os outros me olhem atravessado. Isso aí a turma não gosta muito de mim por causa disso, tal. Mas, irmão, eu tenho prazer em seguir a vontade de Deus.
O meu prazer, a minha alegria está em fazer a vontade do Senhor. E aí, irmão, você abre mão das outras alegrias, né? A alegria do pessoal é o futebol, é o campeonato que ganhou, a alegria do pessoal é outra coisa, mas a gente, irmão, a alegria nossa está em fazer a vontade do Senhor. Eu fiz a vontade de Deus, estou contente, estou feliz, ó, foi o que Deus pede, eu fiz, consegui seguir em frente, irmão, é essa a questão. E isso não vai acontecer, irmão, se nós não estivermos cheios da palavra. Para você fazer a palavra de Deus o tempo todo, você tem que estar lendo a palavra de Deus o tempo todo. Então, irmãos, nós temos recomendado aos irmãos ler um capítulo da Bíblia, irmão, por dia. Isso vai fazer diferença na sua Bíblia. Um capítulo, irmão. Agora, como nós fizemos na preparação da Santa Ceia, um capítulo dos Evangelhos todo dia, irmão. Muda a sua vida, irmão. Muda a sua vida. Porque, irmão, a palavra de Deus, lida todos os dias, ela vai sufocando o pecado na nossa vida, e o pecado agindo na nossa vida, irmão, ele vai sufocando o desejo de ler a palavra. Você não quer ler a palavra. O pecado está ocupando espaço, você não tem vontade de abrir a Bíblia vai ficar lá quietinha, intocada. Pode esconder dinheiro lá que ninguém vai chegar. Por quê, irmão? Porque o pecado está tomando espaço. Aí não tem espaço para a Bíblia. Quando a gente pega a Bíblia e dá espaço para a Bíblia e dá tempo para a Bíblia, aí o pecado perde espaço na nossa vida. Entende, irmão? Ou é a palavra, ou é o conselho dos maus. Ou é o conselho de Deus, ou é daqueles que zombam de Deus. Ou a gente está firmado na palavra, lendo a palavra, se enchendo da palavra, ou nós estamos, irmão, praticando o erro, praticando o pecado, dando lugar, irmão, para aquilo que é contra a palavra de Deus. Não tem meio termo, irmão. Ninguém está em cima do muro. Ou você está indo, ou você está voltando. Né? Não tem muro, você não fica em cima do muro. E aí, irmão, nós vamos encontrando esse prazer de fazer a vontade de Deus. E isso, irmão, é uma coisa racional. É outra coisa que eu quero dizer firmemente para os irmãos. A pessoa fala assim, irmão, eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje. Irmão, se você for esperar a vontade, um sentimento, uma coisa, irmão, talvez ele não venha. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala, olha, eu vou orar com o Espírito, mas eu também vou orar com a minha inteligência. 1 Coríntios 14, 15. Eu vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Irmão, é o racional. Outro verso da palavra de Deus fala oferecer um culto racional a Deus. É a inteligência, irmão. Então Deus dotou você de inteligência, não é para você ficar no sentimento apenas, né? Você fala, hoje eu amanheci sem vontade de ler. Não é isso, irmão, hoje eu vou ler, não é vontade, é necessidade, eu preciso ler para eu afastar minha vida do pecado. Irmão, hoje eu não estou com vontade de orar. Ué, irmão, mas você não está com vontade de respirar, né? Você não está com vontade de comer. Não é isso, irmão. Quando a gente está doente, está sem vontade de comer, o que as pessoas falam para nós? Olha, você precisa comer, você tem que comer, senão você vai ficar fraco, você vai ficar mais doente ainda. Come. As pessoas insistem com a gente, irmão. Se você não comer, ele vai pôr a comida, né, na vitamina na veia, vai fazer alguma coisa, você não pode ficar sem comer. A mesma coisa, irmão, é o Evangelho, a palavra de Deus. Não depende da vontade, não depende, irmão, de você amanhecer inspirado. Hoje eu estou inspirado, vou ler 10 capítulos da Bíblia. Não, irmão, é sem vontade mesmo, é sem querer mesmo. A gente brinca em casa, né? Às vezes que o João Pedro é muito de querer, não querer as coisas, né? Então ele fala, eu não quero hoje, eu não quero ir. Ele fala, não, vamos sem querer mesmo, né? Vamos indo sem querer, não tem problema. Por quê, irmão? Porque tem coisa que tem que fazer. Não é sobre se eu quero ou se eu estou inspirado, é que tem que fazer. Então, irmão, você levantou cedo, tem que orar. Ora a Deus, fala com Deus, coloca a tua vida na presença de Deus. Irmão, hoje passou o dia, não leu nenhum versículo da palavra de Deus, um versículozinho da caixinha de promessa. Tira um versinho ali, lê, irmão, medita naquele verso. Você tem que ter esse contato com a palavra de Deus, irmão, diariamente. Precisa disso, irmão, é alimento para nossas almas. E é o culto racional, é a oração com o Espírito. É o uso, irmão, da inteligência ali, ó. Eu vou orar com o Espírito, mas eu também vou orar com a minha inteligência, irmão. Eu oro com o Espírito, tocado pelo Senhor, mas tem hora, irmão, que eu estou orando com a minha inteligência. Senhor,
salva aquela pessoa lá, meu vizinho, que não está bem. É a minha inteligência ali. Às vezes eu não estou sentindo muita coisa, mas eu estou falando com Deus, irmão. Eu tenho inteligência para isso. Deus deu essa inteligência para isso, né? Pois não, meu. Você já pensou? Foi ótimo exemplo. Você já pensou se a pessoa acordar cedo e falasse, hoje eu não estou afim de trabalhar, não? Quantas pessoas aqui iam chegar no serviço? Né? Não ia ser muitas, não, hein? Né? Ia esvaziar os ônibus tudo aí da Santa Luzia. Né? Sim. Sim, sim. Da Maria Vitória. Tá lendo. E essa leitura que o irmão está fazendo, né? Então, assim, o que o irmão Dário está dizendo aqui é que ele faz a leitura da Bíblia, grifa as partes que ele acha importante, e depois que ele termina a leitura, ele dá de presente essa Bíblia para o neto. Que presente abençoado, hein, irmão? Né? Que presente abençoado. Certamente, um dia, irmão, ele vai passar por essa Bíblia aí e vai ver, o meu avô deixou aqui esse versículo anotado, essa lembrança. Irmãos, que bênção, irmão, que presente abençoado. Então, aí já fez para 2 netos, né? Está no segundo agora, está indo para o terceiro. Irmão, que ideia boa, irmão, que bênção. Tanto o irmão está lendo, quanto está deixando uma lembrança ali para eles. E eu também, né, às vezes pego, né, a gente pega uma Bíblia de uma pessoa querida da gente, que está lá escrito, está grifado. Olha, irmão, que coisa boa, né? Aquilo fez diferença na vida do meu pai, do meu avô. Um dia ele leu, ele grifou, ele achou importante. Eu estou agora aproveitando isso aqui também. Então, irmãos, esse capricho nosso de usar a inteligência, irmão. Porque se o irmão pensar, hoje eu não estou afim, não estou afim de fazer. Isso aí, irmão, não amanheci inspirado e estou fazendo uma Bíblia para o meu neto. É a inteligência, eu estou vendo aqui, eu estou deixando uma herança para ele aqui. Melhor do que deixar um carro, deixar uma casa, uma coisa, o irmão está deixando a meditação na palavra de Deus. Agora, a gente, irmão, precisa colocar nisso o nosso coração, que está colocado no Salmo 1. O nosso coração tem que estar colocado nisso, irmão. Você tem que ver realmente que o prazer esteja em fazer, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E um outro verso, irmão, aqui, mais uma palavra para a gente meditar nesse assunto, ele diz assim, estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. 1 Pedro 3,15. Irmãos, estejam prontos para responder a esperança que vocês têm. A pessoa fala assim, puxa vida, rapaz, eu vejo que você está sempre animado, né? Você não está vendo aí que as coisas estão difíceis? Rapaz, olha aí os preços subindo, as dificuldades, os vírus, as pandemias, e você está aí... por que é que você está tranquilo? Você fala, não, rapaz, eu tenho uma esperança. Mas que esperança? É a esperança da vida eterna, eu tenho esperança do reino de Cristo, eu tenho esperança, irmão, em algo que não é desse mundo, e aí você está pronto para explicar. E aí, irmãos, às vezes a pessoa te pergunta, mas hoje sábado, onde que você está indo aí, que está saindo logo cedo de casa? Eu estou indo na igreja, irmão. Não, mas por que vocês vão na igreja de sábado? Não é domingo que a gente vai na igreja? Não, irmão, eu vou no sábado, porque a palavra de Deus fala do sábado. Você está pronto para explicar a esperança que você tem? Você está pronto para explicar a fé que você tem? Você está pronto para explicar, irmão, a esperança que você tem da ressurreição da vida eterna? Você está pronto para explicar, irmão? Então, para isso, irmão, a gente tem que estudar a palavra. Irmão, nós temos aí, né, os pontos de fé da igreja, nós temos aí o livro de teologia sistemática, nós temos os vídeos de pregação, nós temos estudos colocados no aplicativo. Irmão, você está lá, sem, né, uma atividade no fim de semana, irmão, dá uma olhadinha lá. Você está pronto para explicar, irmão, o ponto de fé, o reino milenar de Cristo, né? A nossa fé de que Jesus vem para implantar um reino aqui na terra? Você está pronto, irmão, para explicar para a pessoa por que a gente ora em nome do Senhor Jesus e não
a gente não tem um credo trinitário? Por que, irmão, que você, né? Você está pronto para dar essas explicações? Se alguém perguntar? Então a Bíblia fala, nós não estaremos prontos para dar essa explicação, irmão, se nós não lermos a palavra, se nós não estudarmos, se nós não usarmos, irmão, o raciocínio, se nós não usarmos a inteligência, o culto racional. A gente canta com o coração, irmão, ali com a emoção, um cântico gostoso, bonito, que a gente fala, que toca o nosso coração quando estamos falando com Deus, mas ele diz, também cantarei com entendimento. Eu estou vendo o que é essa letra, eu estou entendendo o que ela está falando. Então, irmãos, essa postura da gente estudar a palavra, meditar na palavra, se encher da palavra, ela é uma necessidade, irmão, do cristão. Se não, irmão, se a palavra não tiver espaço, se a palavra não tiver enchendo a sua mente, o que vai encher é o conselho do ímpio, é aquele que zomba do Senhor, irmão, vai trazer o assunto dele, é a televisão, é a internet, é o futebol, é outra coisa, irmão, que vai encher a tua mente e a palavra vai perdendo espaço, irmão. Porque a mente tem um tamanho limitado, né? Nós temos um tamanho. Aí você vai enche de uma coisa e esvazia da outra, né? Você não tem como servir a dois senhores, como diz a Bíblia, você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai enchendo ali do pecado, vai saindo a fé, vai saindo a santidade. Então a gente tem que encher da palavra de Deus para ir saindo o pecado, para ir saindo a vontade, irmão, de fazer aquilo que desagrada a Deus. E aí nós voltamos, irmão, aqui para concluir, naquele Salmo 34 que eu tenho falado já para os irmãos, desde a semana passada. Nós estamos comentando aí, né, sobre esses princípios do programa Rumo ao Trono, que é o seguinte, irmão, descobrir por você mesmo que Deus é bom. Então, irmãos, descobrir por você mesmo que tem segurança no Senhor. Você mesmo descobrir. Então, irmão, você não pensar assim, eu não sei muito desse assunto aqui, mas se eu precisar, eu chamo lá alguém da igreja, tem lá um obreiro que sabe, tem um pastor que sabe. Se for para dar um estudo, ele vem aqui e dá. Não, irmão, mas e você? Você não estudou, você não viu, você não leu. Irmão, experimenta por você mesmo como que Deus é bom. Experimenta por você mesmo como que é bênção a gente orar e sentir a presença de Deus na oração. Experimenta por você mesmo como é estudar e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Experimenta por você mesmo como que é fazer um jejum, irmão. Se sentir na presença de Deus numa experiência de jejum. Experimenta, irmão, por você mesmo. Pregar o evangelho, falar de Deus para alguém. Experimenta, irmão, por você. Não espere, irmão, que outra pessoa faça por você, não espere que outro ore por você, não espere que outro estude a Bíblia para você. Faça, irmão, o seu trabalho. Nós somos todos convidados, irmão, para prestar esse culto racional a Deus. Aplicar a sua inteligência, a sua capacidade, irmão. Tem a hora da emoção, da fé, da gente sentir a presença de Deus, mas tem a hora também, irmão, do estudo, de abrir a Bíblia. Né? E como disse a Miriam lá, você levantou, não está muito afim de trabalhar, mas todo mundo levanta, pega e 8 horas está na porta lá, certinho, né? Picando o cartão, entrando no serviço, ninguém, né? Outros entram mais cedo, outros mais tarde, mas no horário nós estamos lá. Agora, com a palavra de Deus, irmão, hoje eu não estou afim de ler, hoje eu não estou afim de orar, hoje eu não estou afim de ir na igreja, hoje eu não estou... Irmão, a gente não é a emoção, não é o eu estou afim, né? É a inteligência, a capacidade de raciocínio, da gente ver que isso é uma necessidade. E aí, irmão, nós vamos experimentar por nós mesmos, nós vamos descobrir por nós mesmos a grandeza de Deus, a bondade de Deus e a segurança que Ele oferece para nós. Por si mesmo, cada um experimentando aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, esse propósito nós estamos, irmão, apresentando toda quarta-feira ao meio-dia. Orar ao Senhor, jejuar como forma de crescimento espiritual e estudar a palavra. Tem sido, irmão, um propósito firme ali, e eu poderia até acrescentar ali também pregar, né, que foi o que a Ana Maria hoje aqui colocou, orar, ler e pregar. Um outro ponto é esse também, a gente não ficar só com a gente levar para outras pessoas, mas, irmão, a gente, para ter esse crescimento pessoal, a gente precisa aplicar a inteligência, o raciocínio e não se deixar levar pelas emoções, irmão. Não é só emoção, é também o racional,
é o culto racional, é a inteligência, é o esforço, é a disciplina. Eu vou ler todos os dias, eu vou orar todos os dias. É firmeza, irmão. Eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, é o que diz o Salmo 1. É isso, irmão, que faz a diferença na vida da gente. Firmeza, disciplina. Se a gente se deixar levar pela emoção, a gente vai ser levado, talvez, para o caminho errado, para aquilo que é contra a palavra de Deus. Fica hoje, irmão, o meu convite para os irmãos estudarem a palavra de Deus, irmão. Tem muito material à disposição. Nós temos muita coisa gravada em vídeo no aplicativo, nós temos muita coisa no YouTube, nós temos muita coisa, irmão, hoje na internet, na televisão, tem muita coisa, irmão. Mas falta talvez a gente ter esse empenho, essa disciplina de correr atrás. Irmão, tem a sua Bíblia, usa a Bíblia, irmão, abre a Bíblia, grifa a Bíblia, usa, faz dela, irmão, um instrumento do dia a dia, um companheiro de jornada, irmão, a sua Bíblia. Depois que grifou tudo, fez tudo, está usado, irmão, dá de presente para alguém, segue aí a sugestão do irmão Dário, entrega de presente uma Bíblia para o seu filho, entrega de presente uma Bíblia para o seu neto, para alguém da sua família, irmão. Faz a questão, irmão, de você ter a meditação na palavra de Deus como regra no seu dia a dia, porque ela, irmão, vai fazer a diferença, vai permitir, irmão, que você cresça na fé, que você seja um homem, uma mulher de Deus consagrado ao Senhor. Vamos orar? Vamos colocar na presença de Deus esse propósito, irmão, de ler e meditar nas Escrituras todos os dias. Vamos falar com Deus. Santo Deus e nosso Pai, oramos hoje agradecidos a Ti pelas Tuas bênçãos e queremos hoje, meu Deus, pedir que a Tua graça seja sobre cada um de nós, para nos conceder, meu Deus, a disciplina necessária, a força, meu Deus, necessária, ó Deus, para que nós possamos meditar na Tua palavra de dia e de noite, Deus. Nós queremos, meu Deus, que o Salmo 1 faça efeito, meu Deus, na nossa vida e permita, meu Deus, que nós sejamos estudiosos da palavra, gente que valoriza, meu Deus, os Teus escritos sagrados, gente que valoriza, meu Deus, aquilo que está gravado, meu Deus, há milhares de anos, meu Deus, o Senhor inspirou homens e mulheres para escrever, meu Deus, essas passagens que estão hoje, meu Deus, à nossa disposição, que estão hoje, meu Deus, à disposição, ó Deus, nossa, para o nosso crescimento espiritual, meu Deus, aqui na nossa língua, em português, e facilmente acessível, meu Deus. Hoje é muito barato comprar uma Bíblia, está acessível a qualquer pessoa, meu Deus, esse livro maravilhoso, essa carta de amor que o Senhor escreveu para nós, e nós queremos, meu Deus, hoje valorizar, meu Deus, esse texto, e colocar, meu Deus, em primeiro lugar na nossa vida, o Teu reino, a Tua justiça, a Tua palavra como critério, como parâmetro, meu Deus, para nós medirmos todas as coisas, meu Deus, para saber o que é bom, para saber o que é ruim, para saber, meu Deus, o que deve e o que não deve ser feito, para saber, meu Deus, aquilo que é bom para a nossa vida, que vai nos trazer, meu Deus, santidade, direção, vida, meu Deus, saúde, prosperidade. Nos ajuda, meu Deus, a buscar na Tua palavra a solução, a resposta, meu Deus, para as nossas necessidades. Senhor, nos ajuda, ó Deus, a meditar na Tua palavra de dia, de noite, a encher nossa vida, meu Deus, com aquilo que Te agrada, com a Tua mensagem, meu Deus, com a Tua salvação vinda da palavra de Deus. Nos ajuda, meu Deus, a meditar nos pontos de fé da igreja, meu Deus, naquilo que tem sido o princípio para nós nos reunirmos aqui. Senhor, nos ajuda, ó Pai, naquilo que tem sido, ó Pai, um ponto de contato entre nós e muitos outros cristãos em outros lugares do mundo, meu Deus, em outros países, em outros estados, outras cidades. Tem pessoas, meu Deus, que creem da mesma forma que nós cremos, que tentam, meu Deus, seguir, meu Deus, os princípios, os mandamentos da Tua palavra, como nós também seguimos. E nós queremos, meu Deus, nos unir, ó Pai, com isso. A Tua palavra diz que os Teus olhos procuram os fiéis da terra. E nós queremos, meu Deus, ser contado, meu Deus, entre aqueles que Te buscam, que Te servem fielmente, que meditam de dia e de noite na Tua palavra. Senhor, põe a Tua mão de poder, nos ajuda, Deus, a vencer, meu Deus, a preguiça, meu Deus, a acomodação. Nos ajuda, Deus, a vencer as distrações, meu Deus, as muitas distrações que o mundo oferece, por meio de notícias, por meio da internet, por meio, meu Deus, de distrações, de entretenimento, meu Deus, de coisas, passatempos que vão acabar, meu Deus, consumindo o tempo que nós temos para dedicar a Ti. Nos ajuda, meu Deus, a ter foco, meu Deus, a realmente
colocar nossa inteligência para funcionar e buscar, meu Deus, aquilo que te agrada e encher a nossa mente com a tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, a ler a palavra, meu Deus, nos ajuda a ler a nossa Bíblia, a meditar, meu Deus, nos escritos, a falar da tua palavra para outras pessoas. Nos ajuda, Deus, a sermos pessoas estudiosas da tua palavra e sermos não somente ouvintes, meu Deus, mas também praticantes de tudo que ela diz. Pedimos, Senhor, a tua bênção, Pai, sobre nós. Nos ajuda a ser um povo que valoriza a tua palavra, que se guia pela tua palavra, meu Deus, e que enche a mente da tua palavra. É a bênção que nós te pedimos hoje, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos.